às vezes é preciso voltar atrás. Abra sua Bíblia, você que está em casa nos acompanhando, abra a sua Bíblia também e acompanhe a exposição da palavra de Deus. 2 Timóteo 4, versículo 9 ao versículo 11, convido você a acompanhar essa leitura. E hoje eu farei um pouco diferente, eu vou precisar que você passeie um pouco, vou ler outros textos, vou pedir para você abrir outros textos também. Então fique aí atento com a sua Bíblia aberta. Acompanhe aí a leitura da palavra de Deus. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, traze-o, pois me é útil para o ministério. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós reconhecemos que nós somos limitados, Pai. Somos pecadores e dependemos do Senhor para todas as coisas, inclusive nesse momento. Quando abrimos a Tua palavra e a lemos, nós assim o fazemos, ó Deus, na total e plena dependência do Senhor, porque os nossos maiores esforços aqui na exposição da Tua palavra serão em vão, se o Senhor não derramar o Teu Espírito sobre nós nessa noite e falar ao nosso coração. A nossa única esperança é que o Senhor fale conosco, Pai. É que o Teu Espírito possa iluminar a nossa mente e realmente esclarecer, ó Pai, o nosso intelecto e transformar a nossa vida com a Tua palavra, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Então assim nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu amado irmão, nós vivemos em uma sociedade onde voltar atrás, ou dar o braço a torcer, ou reconhecer os nossos erros, fazer isso na sociedade onde nós vivemos, é visto muitas vezes como um sinal de fraqueza, um sinal de insegurança, um sinal de fracasso. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, a gente percebe que às vezes voltar atrás, nesse sentido de dar o braço a torcer, de reconhecer os erros, as decisões erradas, quando olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que fazer isso pode ser uma demonstração não de fraqueza, mas uma demonstração de maturidade, uma demonstração de arrependimento, irmãos, uma demonstração de crescimento espiritual. E esse texto que nós acabamos de ler nos ensina exatamente essa lição preciosa. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele estava no final da sua vida. Essa foi a última carta que Paulo escreveu e ele estava preso em Roma, prestes a ser martirizado. Paulo estava no corredor da morte. Ele sabia que o seu sangue seria derramado por causa do amor ao Evangelho, por causa da pregação de Cristo Jesus. E talvez por isso, pelo fato dele escrever essa carta nesse momento final ali da sua vida, ele demonstra nessa carta muita ternura, muito amor, e ele escreve assim, de fato, com um tom de despedida. E aqui nessa parte da carta que nós lemos, especialmente o versículo 11, Paulo escreve ali no finalzinho da sua vida e ele faz um pedido, que é um pedido surpreendente. Volte os seus olhos aí para o versículo 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, traze-o, pois me é útil para o ministério. Perceba, querido irmão, que um dos últimos pedidos do apóstolo Paulo era se encontrar com Marcos. Marcos, um jovem que no passado foi o motivo de uma grande desavença
na caminhada pastoral do apóstolo Paulo. Marcos foi um jovem que Paulo no passado rejeitou por causa dos seus erros. Mas agora, no final da sua vida, Paulo está dizendo: traz Marcos, porque ele é útil para o ministério. E a pergunta que eu lhe faço é: o que aconteceu para que Paulo mudasse de opinião? O que aconteceu para que Paulo voltasse atrás na sua opinião anterior? O que nós podemos aprender com isso? Essa fala de Paulo aqui no versículo 11 nos revela grandes ensinamentos. Mas antes da gente entender aqui essa fala, nós precisamos voltar ao passado, para a gente lembrar desse momento onde Paulo teve essa desavença por causa de Marcos. Nós precisamos voltar aqui, lá naquele período onde o apóstolo Paulo não quis dar uma segunda chance para esse rapaz chamado Marcos, ou João Marcos, em alguns momentos. Portanto, em primeiro lugar, eu quero convidar você para olhar para essa narrativa, para a nossa reflexão aqui, para esse momento da narrativa, quando Paulo não quis dar uma segunda chance. Quando Paulo não quis dar uma segunda chance. Nós encontramos esse momento da vida de Paulo lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Atos, eu e você sabemos que narra a história da igreja cristã, o início da igreja cristã, exatamente os Atos dos Apóstolos. E no capítulo 13, quando a gente lê aqueles versículos, não precisa abrir a sua Bíblia, depois você pode conferir com calma, mas está registrado ali que Marcos, esse Marcos que Paulo cita aqui na carta a Timóteo, ele abandonou a caminhada. Por algum motivo, o Marcos, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, Marcos foi com Paulo e Barnabé, mas Marcos abandonou a viagem. A Bíblia não nos dá detalhes, não nos fala sobre as razões pelas quais Marcos abandonou aquela viagem, mas nós podemos imaginar, talvez tenha sido o medo, talvez Marcos tivesse outros planos para aquele momento da vida dele. Às vezes a gente faz isso, não é verdade? Olha, eu vou servir a Deus mais para frente, agora eu tenho outros planos. Talvez seja isso. Talvez Marcos tenha ficado encantado com a possibilidade de participar daquela viagem missionária, mas quando chegou no campo, ele percebeu que não era bem o que ele estava pensando. O fato é, irmãos, que o texto nos diz lá em Atos, que ele voltou para Jerusalém. Ele abandonou o barco, ele deixou ali Paulo e Barnabé. E veja, um detalhe importante é que Marcos era primo de Barnabé. E quem era Barnabé? Barnabé foi um homem que apoiou o apóstolo Paulo no início da sua conversão. Eu e você sabemos que Saulo de Tarso era temido pelos cristãos, e quando Saulo de Tarso se converteu, os cristãos não acreditaram. Portanto, nesse momento que os apóstolos não acreditavam na conversão de Paulo, Barnabé foi quem levou Paulo junto aos apóstolos, e Barnabé disse para eles: olha, de fato ele nasceu de novo. Barnabé disse para eles da transformação que Deus havia feito na vida de Paulo, e como o apóstolo Paulo estava pregando com ousadia o evangelho de Cristo Jesus. Então veja, Barnabé foi esse amigo, esse companheiro importante na vida de Paulo, que o ajudou ali no início da sua conversão. Um amigo de Paulo, um companheiro de Paulo. Pois bem, Marcos abandonou a viagem, na primeira viagem missionária, deixou Paulo e Barnabé, a viagem terminou, o evangelho foi pregado, novos planos foram traçados, e agora eles vão para a segunda viagem missionária. E Barnabé, amigo de Paulo, companheiro de Paulo, alguém que o ajudou, alguém importante para Paulo,
decidiu que Marcos iria com eles novamente. Só que dessa vez, Paulo rejeitou. Paulo disse: Marcos? O Marcos não. Ele não vai conosco. E queridos irmãos, a narrativa ali de Atos dos Apóstolos diz para nós que houve uma grande confusão. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Atos, no capítulo 15, para que você acompanhe essa leitura do versículo 37 ao versículo 41. Depois você volta para o texto de Timóteo. Atos 15, 37 a 41, diz assim: primeira viagem missionária terminou, agora a segunda. Versículo 37, Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Meu amado irmão, o que nós acabamos de ler aqui é que Barnabé queria levar Marcos, mas Paulo bateu o pé e não aceitou. E a coisa ficou feia de uma tal maneira que naquele momento não houve acordo. O apóstolo Paulo estava tão chateado com Marcos que ele não admitiu a presença de Marcos na segunda viagem missionária, a ponto de se separar do seu companheiro de viagem, Barnabé. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: Marcos não serve mais para o ministério. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: ele não é útil, nós não vamos levar esse rapaz. Podemos dizer que o apóstolo Paulo está descartando o João Marcos, jogando ele na lata de lixo ministerial. O que Paulo expressa aqui é mais ou menos o seguinte: olha, depois do que Marcos fez, ele não tem mais utilidade. Depois do que ele fez, não tem mais volta. Depois do que ele fez, não tem mais serventia. Ele abandonou o serviço, ele nos deixou. O texto não fala exatamente como foi essa discussão, mas nós podemos conjecturar. Eu já fiquei imaginando como que deve ter sido, diante do que nós temos aqui, como que foi essa discussão. E eu imagino Paulo dizendo para Barnabé: olha, esse rapaz na minha equipe não entra. Eu imagino Paulo dizendo: olha, na minha equipe não vai entrar gente covarde que vai abandonar a missão no meio do caminho. E talvez Barnabé tinha dito: Paulo, vamos dar mais uma chance para o João Marcos, ele mudou de ideia, ele amadureceu. E Paulo respondeu: não. Então talvez Barnabé tenha dito para Paulo: então Paulo, se Marcos não for, eu também não vou. E Paulo respondeu: então não vai. E o que aconteceu, meus irmãos, foi que não houve um acordo naquele momento. Cada um foi para um lado. Barnabé foi para um lado com Marcos, e Paulo foi com Silas para outro lado. Você consegue imaginar o tamanho dessa briga? Se tivesse sido algo pequeno, eles teriam ali entrado em um acordo, alguém teria dado o braço a torcer, alguém teria voltado atrás. Todavia foi algo grande, não teve acordo. A discussão foi a ponto de se separar, não tem acordo. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para esse fato, às vezes a gente pensa assim: não, peraí, o apóstolo Paulo teve essa discussão? Sim, isso aconteceu. Mas sabe o que é interessante, meus amados? É que aquilo que aos nossos olhos foi uma divisão, o Senhor, Ele transformou em multiplicação. Veja, o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, que Ele transforma o mal em bem, Ele cumpre os seus propósitos, e Ele glorifica o seu nome em todas as coisas, em todas as circunstâncias.
Você se lembra, por exemplo, da história de José, que foi vendido pelos seus irmãos. Os seus irmãos fizeram o mal contra ele, mas Deus reverteu aquela situação, e num dado momento da história, que José se tornou governador do Egito, ele disse: olha, vocês na verdade intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Então, meus amados irmãos, Deus faz essas coisas, e louvado seja Deus por isso. Ele é especialista em transformar o mal em bem, Ele cumpre os seus propósitos, Ele glorifica o seu nome em todas as situações. Mas veja, essa dissensão, essa divisão de Paulo e Barnabé, se transformou então na multiplicação da pregação do Evangelho da graça, porque cada um foi para um lado, e cada um pregou o Evangelho em um lugar diferente. Mas o ponto aqui para nós, meus irmãos, é que naquele momento, Paulo não deu uma segunda chance para Marcos. Naquele momento, Paulo brigou com Barnabé, o seu companheiro. Naquele momento, Paulo rejeitou o Marcos por causa dos seus erros do passado. Mas o tempo passou, e Deus trabalhou no coração do apóstolo Paulo. E deixa eu dizer algo para você, meu amado irmão: quando Deus trabalha, Ele muda os corações, Ele muda o que precisa ser mudado. É exatamente isso que nós veremos agora. Então, em segundo lugar, para a nossa reflexão, nós veremos quando Deus trabalha no coração das pessoas. Quando Deus trabalha no coração das pessoas. 12 anos se passaram, depois que Paulo teve essa briga, por causa de Marcos, teve essa divisão. 12 anos se passaram. E o apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Colossenses, e nós já estudamos essa carta aqui, na nossa quinta da palavra. E nessa carta, Paulo escreve algo que deixa claro para nós, que em algum momento nesses 12 anos, houve uma reconciliação entre eles. Abra aí a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 4, o versículo 10, no finalzinho da carta. Paulo escreveu essa carta aos Colossenses cerca de 12 anos depois ali da primeira viagem missionária, depois dessa briga. E o que fica claro aqui para nós é que durante esse tempo, em algum momento, houve uma reconciliação. Veja, Colossenses 4, versículo 10. Aristarco está preso comigo, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Veja, meus amados, se não houvesse tido uma reconciliação, talvez Paulo nem iria mencionar o Marcos, primo de Barnabé. Ou talvez Paulo iria dizer: olha, se Marcos, primo de Barnabé, for até vocês, cuidado com ele, que ele é covarde, ele abandona a missão. Mas não, Paulo diz assim: olha, se Marcos for até aí, o primo de Barnabé, recebam-no bem. Eu já falei sobre ele com vocês. Meus irmãos, esse texto deixa claro para nós que houve reconciliação. E o fato de Paulo mencionar Marcos aqui, afirma para nós o poder da obra reconciliadora de Cristo, e mostra para mim e para você que a paz deve reinar no corpo de Cristo Jesus. Meu amado irmão, isso aqui mostra para nós que Deus mudou tanto o coração de Paulo, como também mudou o coração de Marcos. Se a gente abrir uma carta, a primeira carta que Pedro escreveu, nós veremos ali que Pedro também cita esse mesmo Marcos, e Pedro o chama de filho, o que evidencia para nós
que aquele menino que abandonou a obra missionária, ele foi discipulado, ele amadureceu, ele cresceu na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, e ele se tornou um servo útil no ministério. Queridos irmãos, o nosso Deus é um Deus que trabalha no coração das pessoas. O nosso Deus é um Deus que vai conduzindo todas as coisas conforme os seus propósitos, e Ele vai mudando tudo em nós que precisa ser mudado para que a face de Cristo possa resplandecer nas nossas vidas. Meu amado irmão, eu e você estamos sendo moldados a todo tempo à imagem de Cristo Jesus. Deus está mudando o nosso coração, Deus está lapidando o nosso caráter. Mas perceba que um erro ali na caminhada, palavras duras que foram lançadas ali naquela discussão, escolhas erradas tiveram como consequência naquele momento a separação de planos, de sonhos. Um erro que teve por consequência a separação de projetos. Barnabé foi para um lado, Paulo foi para o outro lado. Escolhas que um homem de Deus fez, e que naquele momento feriu o coração de outras pessoas, e também feriu o seu próprio coração. E queridos, o orgulho daqueles homens, fez com que cada um fosse para um lado. E mesmo diante de uma falha tão grande, o Senhor conduziu tudo de modo sobrenatural e gracioso, e fez com que aquele erro fosse usado para a sua própria glória. Mas perceba que Deus também conduziu todas as coisas para o momento da reconciliação, mostrando para nós a necessidade de deixar o orgulho de lado e voltar atrás em alguns momentos da nossa vida. Meu amado irmão, entenda, de fato Deus usou esse erro para que o evangelho fosse pregado em lugares diferentes, mas esse erro não ficou esquecido no passado. Todos esses textos aqui mostram para nós que em algum momento aqueles homens tiveram que se reconciliar. Em algum momento Deus conduziu tudo para que houvesse a reconciliação e aquele erro fosse reparado. Isso fica mais claro para nós aqui na carta que Paulo escreveu para Timóteo, a segunda carta, onde Paulo expressa o desejo de ver Marcos. Aquele menino que há tempos atrás, Paulo estava com tanta raiva dele, que Paulo se recusou a viajar com ele, porque Paulo entendia que depois da sua atitude, ele não seria mais útil no ministério. Mas o tempo passou, Deus trabalhou no coração do apóstolo Paulo, e agora ele escreve para Timóteo, e ele está dizendo: traz o Marcos, porque ele é útil para o ministério. O grande apóstolo Paulo voltou atrás, ele deu o braço a torcer, irmãos. Ele está reconhecendo aqui que Marcos é um obreiro de grande valor. Ele está reconhecendo que apesar dos erros que Marcos cometeu, apesar dele ter abandonado a missão ali na primeira viagem, ele é sim um obreiro de grande valor, porque, queridos irmãos, não há lata de lixo no reino do Senhor Jesus. Queridos irmãos, não há pessoas irrecuperáveis, não há erros que não possam ser corrigidos, não há erros que não possam ser perdoados, não há erros que não possam ser restaurados. Querido irmão, seja o que for que você tenha feito de errado na caminhada da sua vida, há lugar para você na obra de Deus e no reino de Deus, porque o evangelho da Bíblia é o evangelho da reconciliação. O evangelho da Bíblia, meu amado irmão, é o evangelho da restauração, é o evangelho que nos dá a oportunidade de recomeçar pela graça do Senhor Jesus e capacitados pelo Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo reconhece isso, e ele expressa aqui o desejo de ver o Marcos
antes de morrer. Meu amado irmão, quando Deus trabalha no coração das pessoas, é isso que acontece, pode ter certeza. Quando Deus trabalha no coração das pessoas, o orgulho é deixado de lado. A gente volta atrás, a gente reconhece os nossos erros, a gente começa a trabalhar pela reconciliação, pela unidade, pelo amor. Quando Deus trabalha nos corações, é isso que acontece. E a terceira lição que nós iremos destacar aqui, é que voltar atrás é um ato de humildade e de crescimento, de maturidade espiritual, não um ato de fraqueza. Portanto, em terceiro lugar, quando voltar atrás é um ato de humildade e de crescimento. Querido irmão, quando Paulo pede para trazer Marcos, ele está demonstrando exatamente humildade. Ele está reconhecendo de forma clara que a sua visão anterior estava equivocada e que Marcos havia se tornado um servo útil na obra de Deus. Agora eu pergunto a você, quantas vezes nós agimos assim como Paulo lá atrás, lá no início? Quantas vezes nós rotulamos as pessoas com base nos erros que elas cometeram no passado e nos recusamos a enxergar a obra transformadora que Deus operou no coração das pessoas? Precisamos nos lembrar disso, irmãos. Deus muda as pessoas, Deus transforma as pessoas, Deus muda realidades. E esse episódio aqui nos ensina que muitas vezes nós precisamos reavaliar as nossas posturas. Nós precisamos admitir que as pessoas mudam. Nós precisamos admitir, irmãos, os nossos erros. Nós precisamos reconhecer as decisões erradas que nós tomamos. Nós precisamos admitir que nós não somos os donos da razão. Às vezes a gente quer ser o dono da verdade. Sabe, queridos, o orgulho, a soberba, o desejo de estar certo o tempo todo, o desejo de vencer todas as discussões, o desejo de ser o dono da verdade, o dono da razão, faz com que ao invés de nos unirmos para cuidarmos uns dos outros, aí o orgulho faz isso. Ao invés da gente estar junto, cuidando um do outro, ajudando para a gente melhorar, a gente concentra a nossa atenção observando as falhas uns dos outros, criticando as escolhas uns dos outros. Mas quando Deus trata do nosso coração, Ele quebra esse orgulho. E ao invés de enxergar o erro de todo mundo, a gente passa a ajudar as pessoas a melhorar. E a gente reconhece que nós também erramos. Mas louvado seja o Senhor, porque o nosso Deus, Ele sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. O nosso Deus, Ele não nos abandona à mercê dos nossos erros, das nossas teimosias, não. Pelo contrário, o nosso Deus, à luz da Tua palavra, nos convida à reconciliação, Ele nos convida ao perdão, Ele nos convida a termos coragem para voltar atrás, o que não é fácil, porque o orgulho diz para a gente seguir em frente, não dá o braço a torcer, não demonstra fraqueza. Mas eu quero dizer para você que voltar atrás não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é sinal de maturidade, é sinal de fé. Eu quero dizer para você que ceder, perdoar, abrir mão do próprio direito pelo outro, é uma atitude que te torna mais parecido com o Senhor Jesus. Pedro, na sua primeira carta, ele escreveu assim, não precisa abrir, presta atenção na leitura que eu farei.
ele escreveu assim: se praticando o bem vocês são afligidos e suportam isso com paciência, isso é agradável a Deus, porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele sofreu, ele não merecia o sofrimento, mas ele se entregou ao sofrimento, e ele deixou para nos salvar, e ele deixou o exemplo para mim e para você. Meu amado irmão, o Senhor Jesus, ele não buscou ter razão, ele escolheu amar. Quando foi ultrajado, ele não revidou. Quando ele foi injustiçado, ele não ameaçou. Ele abriu mão do seu direito de viver, para que nós pudéssemos viver de forma plena e por toda a eternidade. Mas nós, irmãos, muitas vezes não estamos dispostos a seguir o exemplo do nosso Senhor, porque quantas vezes nós nos recusamos a ceder dentro de casa, dar o braço a torcer no casamento, na família, no trabalho, na igreja. Quantas e quantas vezes nós optamos pela discórdia, nós optamos pela divisão, nós optamos para não lutarmos pela unidade e a reconciliação. Costumamos dizer coisas do tipo: eu estou certo, eu tenho direito, eu não vou recuar. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus, o dono de todo o poder, vemos que Ele abriu mão da sua glória e do seu direito de viver, e Ele escolheu se humilhar, Ele escolheu se esvaziar e entregar a sua vida por nós. Meu amado irmão, deixa eu dizer algo para você. O Senhor Jesus, Ele não foi assassinado, Ele não foi morto pelo Império Romano, Ele não foi morto pelos judeus, Ele não foi morto pela cruz, pelos cravos, pela lança que traspassou o seu ventre. Não, o Senhor Jesus, Ele deu a sua vida, porque ninguém pode tirar a vida daquele que é o autor da vida. Ele mesmo declarou: ninguém toma a minha vida, eu voluntariamente a dou. Ele deu a sua vida, e se Ele não tivesse dado, ninguém a tiraria, porque ninguém tem poder sobre aquele que é dono de todo poder e o Criador dos céus e da terra. Ele decidiu dar a sua vida voluntariamente. Enquanto isso, nós insistimos em brigar pela razão, nós insistimos em não dar o braço a torcer, nós insistimos em produzir divisões em nosso meio, por causa do orgulho e o desejo de estar certo o tempo inteiro. A gente insiste em não ceder, em não abrir mão dos nossos direitos, em não promover a unidade e a reconciliação. A gente insiste em não voltar atrás. Quero encerrar chamando a sua atenção para como é emblemático esse versículo 11. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Querido, esse desejo aqui de Paulo, no final da sua vida, ele sabia que ia morrer. Esse desejo de Paulo de se encontrar com Marcos simboliza para nós a excelência do ministério da reconciliação, simboliza para nós a humildade, simboliza para nós o coração contrito, simboliza para nós o reconhecimento dos erros, simboliza para nós a disposição de deixar o orgulho de lado e dar o braço a torcer, promovendo a reconciliação, promovendo a unidade. Eu e você precisamos aprender a voltar atrás, onde erramos, precisamos aprender a pedir perdão quando falhamos, precisamos entender que voltar atrás nesse sentido não nos diminui, não é fraqueza, pelo contrário, nos aproxima de Cristo e fortalece os nossos relacionamentos. Meu amado irmão, parece que a gente está muito cheio de razão. A gente vê aí nas redes sociais as brigas, as discussões por vários assuntos. Todo mundo cheio de razão, todo mundo sabe de tudo. Para seres humanos
tão frágeis como nós. Nossa vida é um sopro. A vida é breve. Para seres humanos tão frágeis como nós estamos muito cheios de razão. Sabe o que a gente precisa fazer? Se quebrantar mais. Porque a morte vai chegar para todos nós, irmãos. E quando a morte se aproximar, nesse dia, a gente vai perceber que não valeu a pena todas as vezes que nós brigamos em nome do orgulho, todas as vezes que nós cultivamos mágoa no coração, em nome da razão, em nome de algo tão pequeno. Quando a morte se aproximar, estiver diante de nós vamos lembrar com muita tristeza, todas as vezes que nós poderíamos ter voltado atrás e trabalhado pela reconciliação, pela unidade, mas o nosso orgulho não deixou. Quando a morte estiver diante de nós, a gente vai se lembrar: por que eu vivi tanto tempo com o coração magoado, alimentando raiva, alimentando orgulho no meu coração, sem dar o braço a torcer? Quando a morte chegar, meus amados irmãos, nós vamos nos arrepender de não termos feito escolhas com sabedoria. Eu encerro lembrando daquele período que nós vivemos de pandemia, e foi um tempo muito difícil. Muitas pessoas morreram, muita tristeza, e um dia eu ouvi um relato de uma médica que acompanhou um pouco disso, um pouco da movimentação nos hospitais, e ela falou um pouco sobre a reação das pessoas na hora da morte, quando precisavam ser entubadas. E se não me falha a memória, eu não quero trazer aqui uma estatística, um dado equivocado, mas se não me falha a memória, a maioria das pessoas que eram entubadas, elas não resistiam. E essa médica trouxe um pouco da reação dessas pessoas que estavam prestes a serem entubadas e o desejo delas, enfim. E é interessante que nenhuma delas queria ligar para casa para dizer assim: olha, eu estava certo. Olha, aquela discussão nossa, eu estava certo, vocês estavam errados, eu vou morrer aqui, mas fica sabendo que eu estava certo. Ninguém queria fazer isso, sabe por quê? Porque naquele momento ali, pouco importa quem estava certo ou quem estava errado. Naquele momento ali, a gente consegue perceber as coisas que realmente importam. O desejo das pessoas no leito de morte era fazer uma chamada de vídeo para falar assim: eu te amo. Era conseguir falar com seus familiares para poder falar assim: olha, me perdoa. Os erros que eu cometi, às vezes, quanto tempo nós perdemos na vida por causa do orgulho, pelo desejo de querer ser forte, de não demonstrar fraqueza, de não voltar atrás. Quanto tempo nós perdemos por coisas tão pequenas. E muitos só vão refletir nisso na hora que já não dá mais tempo de voltar atrás, de dar o braço a torcer. Agora, sabe qual que é a boa notícia para nós, irmãos? Nós estamos aqui, nós não estamos em um leito de morte. Nós não sabemos quanto tempo Deus ainda há de nos dar, mas eu creio que eu ainda vou viver bastante. Creio que os irmãos também têm essa expectativa de viver ainda muitos anos. Então hoje nós podemos refletir em tudo isso aqui que nós falamos, e hoje nós podemos tomar a decisão de voltar atrás. Talvez você perceba aí, ou talvez você tenha percebido ao longo aqui da mensagem, que em algum momento na sua caminhada você tomou uma decisão precipitada, você disse palavras duras, você rompeu relacionamentos, ou talvez você tenha em algum momento desistido de um chamado de Deus na sua vida. E a boa notícia para nós é que o Evangelho de Jesus Cristo sempre nos dá a oportunidade de recomeçar.
A boa notícia para nós é que o Senhor, Ele nos ensina que não há pessoas descartáveis, os erros podem ser perdoados, histórias podem ser reescritas para a glória de Cristo Jesus, pela graça de Cristo Jesus. Portanto, meu amado irmão, eu desafio o seu coração, se há alguém com quem você precisa se reconciliar, faça isso num tempo chamado hoje, que é o que nós temos. Amanhã pode ser tarde demais. Se há um chamado de Deus que em algum momento você abandonou, você desanimou, Deus hoje está te dando a oportunidade para se reconciliar, para voltar para o caminho, e todos os propósitos que Ele tem na sua vida, Ele há de cumprir, porque aquele que começa a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia final. Portanto, meu amado irmão, hoje é o tempo de você voltar, firmar os seus passos nas veredas da justiça. Se há algo em sua vida que você sabe que precisa de restauração, decida dar os passos nessa noite na direção da restauração, porque o mesmo Deus que conduziu a vida de Paulo, Barnabé, Marcos, que restaurou o relacionamento desses irmãos, que trabalhou no coração deles, é o Deus que continua poderoso para transformar corações. E esse Deus se faz presente hoje em nosso meio, e pode ter certeza plena e absoluta, foi Ele quem te trouxe aqui. Você não veio porque alguém te chamou, não, você veio porque o Deus soberano, Ele conduziu a sua vida até aqui. Você que está assistindo essa mensagem, não foi por outro motivo, não foi obra do acaso, mas a providência divina, o Deus que sustenta o universo, que conduz a sua igreja, que conduz o seu povo, que faz tudo para a felicidade do seu povo e para a glória do seu nome. Ele o trouxe aqui para ouvir a sua palavra e desafiar o seu coração a fazer o que precisa ser feito, para que você possa desfrutar de uma vida plena, abundante, e Cristo Jesus possa ser glorificado na sua vida. Feche seus olhos. Eu quero convidar você a, nesse momento, pensar em tudo isso que nós falamos. Pense, não deixe o seu pensamento vagar em outra direção, mas pensa em todos esses desafios que eu trouxe aqui. Reflita sobre essas questões. Pensa em onde você estiver, o que você precisa fazer. Qual foi o momento que você deveria ter voltado atrás, ter dado o braço a torcer, que você não o fez? Assim como Deus conduziu Paulo para o momento da reconciliação, Ele também conduz as nossas vidas para esse momento. O Evangelho da graça é o Evangelho da reconciliação, que reconcilia Deus e o homem, e também os nossos relacionamentos. Portanto, feche os seus olhos e pense. Reconciliação com Deus, reconciliação com o seu semelhante, expressar o seu amor diante das pessoas que você ama. Talvez o seu coração esteja pesado, orgulhoso, chateado, talvez haja mágoa. Deixa eu dizer algo para você: o único que está sofrendo com isso é você. Você precisa abrir o seu coração, liberar perdão, para desfrutar de alívio na sua alma, vida leve, plena, abundante em Cristo Jesus. Deixa de ser orgulhoso, rasga o seu coração, quebra esse coração na presença do Senhor Jesus. Permita que o Espírito Santo de Deus faça na sua vida a obra que Ele deseja. Enquanto os irmãos nos conduzem com uma canção, eu convido você a orar e a refletir em tudo isso que nós falamos aqui.